trazer um grande despertamento para a nossa vida, para a vida dos irmãos deste lugar. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por mim? Não falou também por nós o Senhor e ouviu? E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saem da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ó Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, roga-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se teu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado? 7 vezes esteja fechada, 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhesse a mentira. Porém, depois o povo partiu de Hazazonte e apresentaram o Israel no deserto de Pará. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, aqui esta mensagem, eu já tinha dado essa mensagem há alguns dias, mas coube o Senhor trazer nesta noite para a nossa meditação. Porque é um tema atual, irmãos, aqui, que nós vamos entender, que hoje não é como nos dias, muita tem acontecido nos dias de hoje, principalmente nas igrejas. O que aconteceu nos dias de Moisés. E nós, como servos de Deus, nós precisamos estar muito atentos e vigilantes. Porque Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus. Ele foi um homem, irmãos, que Deus usou ele poderosamente ali com mãos fortes para tirar o seu povo ali da terra do Egito, da escravidão que eles estavam vivendo. E Deus, então, através de Moisés, fez maravilhas ali naquele lugar. Amém? Usando Moisés ali para transmitir para aquele povo o que Deus iria fazer com aquele povo. Que Deus iria tirar aquele povo de uma terra que manava leite e mel. Amém? Os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés ele foi bem sucedido. Ele foi, apesar da sua dificuldade, ser pesado, né, de língua, mas Deus usou poderosamente ele ali. E
se cumpriu realmente aquilo que Deus havia determinado ali, através de Moisés, tirando aquele povo para o lugar a qual Deus havia determinado. Amém? Mas eu quero entender aqui, irmãos, que aqui vai nos trazer algo que aconteceu na família de Moisés. E algo que nos chama muita atenção, que nós estamos vendo acontecendo muitos nesses dias de hoje, infelizmente, com muitos servos de Deus que não têm vigiado, não estão vigiando, e estão, irmãos, dando lugar para o inimigo. E muitas vezes, se nós não tivermos na igreja os líderes, os pastores que Deus tem chamado, estiver atento, pode acontecer o que aconteceu na vida de Moisés. Porque Moisés, ele passou aqui na sua própria família. Porque Miriam era irmã de Moisés. Arão também era irmão. Cada um tinha um ministério. Qual era o ministério de Miriam? Era o ministério de profetizar. Miriam, irmãos, ela era profetisa. E Arão, o irmão de Moisés, ele era sacerdote. Só que chegou em determinado momento ali, que houve entre os irmãos de Moisés, tanto Miriam, a sua irmã, como Arão, porque Moisés, sendo o mais novo, eles achavam que se Deus estava usando Moisés, se Deus falava com Moisés de uma forma sobrenatural, e Moisés ele tinha toda a comunhão com Deus, e tudo que Deus falava com Moisés, irmãos, Moisés obedecia e Deus fazia proeza ali no deserto. Só que houve ali algo que eu quero chamar muita atenção. Que nós precisamos estarmos atentos. Houve na família de Moisés, na vida de Miriam e na vida de Arão, ciúmes. Eles deixaram o ciúme entrar na sua vida e nos seus corações. Além de entrar o ciúme também, entrou também a inveja. Está entendendo? Porque o ciúme e a inveja, quando entra na vida de alguma pessoa, seja quem ela for, vai gerar um espírito de rebelião. Vai gerar um espírito de rebelião. E esse espírito de rebelião, ele já vem desde o princípio da criação. Porque o primeiro, irmãos, que se rebelou contra Deus, com a autoridade de Deus, foi o diabo. Porque lá, já na criação, lá nos céus, Isaías, nós vamos ver aqui, capítulo 20, 14, vai dizer que lá está profetizado pelo profeta Isaías, profeta messiânico, sobre a intenção de Satanás no princípio da criação. Porque Deus ele nem havia criado ainda o homem segundo a sua imagem e semelhança. Deus, irmãos, ele havia criado os anjos, e o diabo também havia sido criado por Deus como um anjo especial, um anjo a qual Deus deu a ele, irmãos, vamos dizer assim, sabedoria, conhecimento. E Satanás ele se destacava entre todos os anjos que Deus havia feito. E ele, por seu orgulho, ele tentou ali, ele deixou a rebelião através
orgulho entrar na vida dele. Então nós vamos ver aqui que o profeta, Ezequiel capítulo 14, ele vai profetizar, está registrado lá, quando ele declarou que ele subiria acima das estrelas, e ele faria o seu trono, e seria igual ao Criador. Então quem trouxe esse espírito de rebelião e colocou no coração do ser humano, no princípio foi o inimigo. Porque a Bíblia diz que, por ele se colocar contra o Criador, ele foi jogado já lá no princípio, que a Bíblia diz que ele foi expulso. E o seu lugar já não se achava mais no céu. Ele foi jogado, ele foi destronado daquilo que Deus havia colocado nele. Então precisamos estarmos atentos aqui, porque esse mesmo espírito de rebelião vai entrar lá, na vida e no coração de Arão e Miriam. Está entendendo? Porque quem está por trás de toda a rebelião? O inimigo. Infelizmente tem muitas pessoas hoje, irmãos, que muitas vezes estão na casa de Deus, estão profetizando, estão cantando, estão pregando, mas deixou esse espírito de rebelião entrar no coração deles. E que nós precisamos estarmos atentos sobre isso aí. Porque Miriam e Arão, eles foram se levantar contra quem? Eles foram se levantar contra Moisés, o líder, aquele que Deus ungiu, aquele que Deus colocou à frente do seu povo. Por isso que está dizendo aqui, quando eles se levantaram, eles vão dizer, olha, se Deus usa a Moisés e fala com ele, e nós vimos o que Deus tem feito com ele, ele também pode fazer conosco também a mesma coisa. Está entendendo aí? Agora entenda aqui que todo espírito de rebelião é pecado diante de Deus. Deus condena na Bíblia. E mais cedo ou mais tarde, esse espírito de rebelião, Deus irá trazer o juízo sobre todas as pessoas, irmãos, que abrem os seus corações, que dão lugar para o inimigo de nossas almas colocar esse espírito de rebelião na vida delas. Porque nós vamos entender aqui que quando ele se rebela contra o ungido de Deus, contra Moisés, Deus ele vai aparecer ali. E Deus vai falar com Moisés e vai falar com Miriam, vai falar, sai todos vocês três na minha presença, da tenda. Se coloquem diante de mim. E o que Deus vai falar? Deus vai trazer ali, olha só, no versículo 4, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam, vós três saem da tenda da congregação, e saíram ali três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs a porta da tenda, depois chamou Arão, chamou a Miriam e eles saíram ambos. Olha aqui, olha o que Deus vai falar. Diz, ouve agora a minha palavra. Sempre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, em sonhos e falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés. Ele é fiel em toda a minha
casa. Boca a boca falo com ele, e de vista não por figura. Aleluia! O que Deus está falando, irmãos, aqui? Com Miriam e com Arão. Ele está dizendo, olha, Miriam, ela é profeta, ela profetiza. Arão é sacerdote. Então Deus está falando, olha, eu te dou autoridade. Eu tenho autoridade em você para você profetizar. E Deus está falando para Arão, eu dei autoridade, Arão, para você ser sacerdote. Agora, para ser líder, para administrar, eu só dei essa oportunidade a um, que é vocês. Está entendendo? Então é isso que muitas vezes tem acontecido com muitas pessoas hoje. E que Deus, irmãos, entenda. Quando Deus coloca alguém como líder para administrar, se Deus colocou, não adianta ninguém tentar passar por cima. Não adianta ninguém tentar se levantar, irmãos, contra os líderes que Deus tem chamado, contra a liderança da igreja. Não adianta. Pode querer se levantar quem quiser, mas se é Deus que colocou, se é Deus que usa, se é Deus que dá a palavra, irmãos, para liderar, para administrar, é com Ele, não adianta. Porque Deus está falando ali com Moisés, eu falo boca a boca. Ele é meu servo. Aí agora vai descer, sabe o que? Sobre Miriam. A rebelião que ela fez contra o líder, contra Moisés, sabe o que vai descer sobre ela? O castigo de Deus. Porque toda rebelião gera castigo. Aí, a primeira coisa que Deus vai falar para ela é assim, ó. Sai da tenda. Sai fora da tenda. Vem para cá. Olha só, irmãos, isso aqui é sério. Isso aqui é forte. Tá? E quando ele sai, Miriam sai da tenda, o que vai acontecer? O castigo que Deus vai trazer sobre ela. Naquele mesmo momento, quando Arão vai e Moisés vai olhar para ela, ela está leprosa. Ela está leprosa. Está entendendo? Agora, o que mais vai chamar a atenção aqui? Por que Deus mandou ela sair da tenda? Porque isso aqui tem um mistério. Porque o que significava a tenda, irmãos? A tenda significava que os israelitas, todos que estavam na tenda ali, dentro da tenda, havia uma proteção de Deus sobre eles. Porque você vai ver que quando Deus tirou o povo do deserto, Deus falou, eu vou na frente do povo. De dia, uma coluna de nuvem para guiar o povo. E à noite, uma coluna de fogo. Então Deus está falando ali que essa coluna de nuvem vai representar a presença dele. E a coluna de fogo também vai representar a presença de Deus ali, guardando o seu povo. Então, quando os inimigos, irmãos, rodeavam Israel para querer acabar com o povo de Deus, eles viam a coluna de dia, eles viam a coluna de nuvem, então eles não poderiam se aproximar, porque ali estava a presença de Deus. Porque ali que estava dentro daquela coluna, ninguém poderia se baixar. Porque significava que estava dentro da coluna, estava guardado pelo Todo-Poderoso. Os anjos de Deus acampavam ali naquele lugar.
está entendendo? Agora entenda aqui um mistério dessa mensagem que eu já vou terminar para nós concluir. Olha só. Por que Miriam, ela só vai ficar leprosa depois que ela sair de dentro da tenda? Vocês não estão entendendo aqui? Porque quando ela estava dentro da tenda, ela estava sob a proteção de Deus. Ninguém podia tocar. Aleluia. Mas quando ela sai pelo pecado da rebelião dela contra o ungido, quando o servo de Deus, quando ela sai de dentro da tenda, ela sai da proteção da coluna. Então, nesse momento, a presença de Deus, a proteção de Deus já não está mais sobre ela. Por isso que ela ficou leprosa. Porque enquanto ela estava dentro da coluna, a proteção de Deus ali, nenhuma enfermidade, nenhuma peste poderia alcançar eles. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Sabe o que acontece hoje? Há muitas pessoas hoje que estão vivendo nessa mesma rebelião de Miriam e Arão. Só que essas pessoas, às vezes, o pecado que eles fizeram, a rebelião que eles fizeram contra os servos de Deus, os ungidos de Deus, muitas vezes não vai aparecer fisicamente. Muitas pessoas, às vezes, não vai olhar fisicamente e vai encontrar algo que vai chamar a atenção dessas pessoas. Mas eu vou explicar, sabe por quê? Porque essas pessoas, você pode olhar para elas e você não vê fisicamente algo dela, como Miriam. As pessoas que olharam para ela viu a lepra, mas por dentro dessas pessoas, no espírito, na alma delas, ela já não tem mais comunhão com Deus. Ela já não tem mais a proteção de Deus, o Espírito Santo vivendo na vida delas. Está entendendo? Até aparentemente você pode olhar ela. Ela pode até cantar, pode até pregar, pode até orar, mas a presença de Deus já não tem mais. Não tem mais. Porque pecaram, se rebelaram contra a liderança, contra o Espírito de Deus. Aqueles que tinham o Espírito de Deus. Aqueles que estavam fazendo a obra de Deus com sinceridade. Amém? Aleluia! É como Jesus profetizou naqueles dias. São como os fariseus, né? Jesus falando, vocês são como sepulcro caiado. Por fora está todo bonito, todo adornado. Mas por dentro, está entendendo? O que é que acontece com essas pessoas? Só que essas pessoas esquecem que elas têm que se arrepender do que fizeram. Elas têm que se arrepender. E elas têm que se consertar como Miriam e Arão se consertou com Moisés. Porque você vai entender aqui que só depois que Miriam e Arão se consertou com Moisés, e que o próprio Arão pediu a Moisés para interceder em favor de Miriam que estava leprosa, foi que Deus aceitou a oração de Moisés. E Deus falou, olha, 7 dias ela vai ficar afastada do arraial. Vem as consequências, tá? 7 dias ela vai ficar afastada do arraial.
isso aconteceu. Então, essas pessoas, elas precisam fazer, como está lá no livro de Apocalipse, registrado lá na carta que o apóstolo foi enviado para as 7 igrejas. Lembra-te de onde caíste. Volte, se conserta, para ver se pela misericórdia de Deus vocês não venham perder a salvação. Aleluia! Agora só, irmãos, é interessante aqui que essas pessoas, irmãos, que entram para esse caminho de rebelião contra o servo de Deus, contra o Egito, contra a igreja, sai falando muitas vezes. Essas pessoas, irmãos, elas nunca vão sozinhas. Elas nunca vão sozinhas. Elas sempre querem levar alguém com elas. Está entendendo? Mas, pastor, o que é isso? Irmãos, está na Bíblia aqui. Satanás, quando se rebelou contra o Criador, que deixou orgulho, quantos anjos ele levou consigo? Quantos? A terça parte dos anjos não foram? De pessoas para acompanhar ele também. Só que o juízo de Deus também veio sobre aqueles anjos que se rebelaram. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles anjos, o juízo de Deus, eles foram expulsos. E eles foram, agora, viraram demônios. E vivem por aí atormentando a humanidade. E essas pessoas, irmãos, que se rebelam, muitas vezes, eles levam alguém que não tem muito conhecimento, não tem firmeza da palavra de Deus. E o mais ainda, irmãos, triste, é que essas pessoas que seguem essas pessoas rebeladas, essas pessoas que estão desprovidas da bênção, da graça de Deus, precisam tomar muito cuidado. Precisam tomar muito cuidado. Porque nós temos exemplo aqui na Bíblia do que aconteceu com muitas pessoas, muitos até servos de Deus, que não vigiaram, não buscaram a direção de Deus nas suas vidas e foram seguir muitas vezes qualquer um, com aparência, com laboratório, cantava muito bem, pregava muito bem, mas para não vigiar, irmãos, estão seguindo pessoas que ao invés de levar essas pessoas para o céu, estão levando essas pessoas para o outro lado. Pela misericórdia de Deus, essas pessoas Deus não abrir ainda a sua mente, de elas voltarem para o caminho certo, pode ser tarde demais. Amém? Pode ser tarde demais. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Precisamos estar muito atentos com quem você está seguindo. Sabe por quê? Porque 1000 anos depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou em terra seca, os inimigos egípcios foram lá, se perderam, se afogaram no mar, e do outro lado o povo chegou ali são e salvo. Miriam
Essa amiga aqui, irmã de Moisés, foi uma que cantou só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas quando chegou aqui, ela deu lugar ao espírito de rebelião. Então, muito cuidado. Deus está sempre pedindo a graça, a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Para não sairmos do propósito que Deus tem nos colocado, de alcançarmos a salvação das nossas vidas, de sabermos quem que nós estamos colocando a nossa confiança. Amém? Porque o mundo está indo. Muitos se fazendo profetas, muitos se fazendo cantores, muitos se fazendo líderes, mas muitas vezes estão leprosos espiritualmente. Não tem nada para oferecer. São moinhos, são ventos que se levam de um lado para o outro. Amém? Mas aqui o Senhor tem nos abençoado. Ficamos de pé. Amém, irmãos? Aqui, aleluia, nós temos uma igreja